Seja bem-vindo ao podcast Giro Pillbox, um espaço onde a gente conecta arquitetura, design, tendências. Eu sou a Carol Scofro, jornalista especializada em arquitetura e design, e hoje a gente está aqui para falar sobre tudo que transforma espaços e ideias em realidade. Eu não estou aqui sozinha, ao meu lado está a Ila Rossetti, co-diretora também do podcast. A Ila é arquiteta, designer de interiores, especializada em análise de macro tendências. Ila, que prazer estar aqui com você hoje. Junto, né, com pessoas tão importantes e ilustres no nosso cenário aí de pensar a cidade, de pensar a vivência, saúde, beleza, né? Porque a beleza é tão importante para a nossa questão de sobrevivência. A arte nos faz se manter vivos, né? Então, a gente está muito contente de inaugurar o nosso podcast com o Felipe, com o Benê, e muito honradas, né, Carol? Muito honradas. Antes disso, antes de começar a nossa conversa, eu queria dizer que o nosso podcast tem a co-direção da Sueli Garcia, designer também, e a parceria acadêmica da Belas Artes, instituição que há anos forma mentes criativas e inovadoras para o mercado. Então, dito isso, podemos começar, então, com os nossos convidados, Benedito Abud, Felipe Abud. Obrigado. Vamos apresentá-los primeiro? Vamos apresentá-los. Benê, eu gostaria que você falasse um pouco, né, de você, da sua experiência e de todas essas contribuições que nós sabemos, mas que a gente quer dividir com o nosso público, né? Alunos, profissionais, que a gente quer dividir esse conhecimento. Então, eu sou Benedito Abud, arquiteto paisagista, né? Eu me formei em 1974, desde 1970 eu entrei no escritório de paisagismo, comecei minha carreira, ou seja, 55 anos, né? E nesse tempo a gente desenvolveu cerca de 6 mil projetos. Uau. Em todo o Brasil, em alguns países também da América Latina, da África, da Europa até. Mas, enfim, o importante é a gente estar bem, o importante é a gente estar inovando, né? E eu tenho aqui do meu lado o meu filho, Felipe. Isso. Eu também sou arquiteto, me formei há cerca de 20 anos, Mackenzie, e comecei uma trajetória dentro do escritório importante, mas essa trajetória, na verdade, começou bem antes. Antes do meu pai, até meu avô também era arquiteto, então eu tenho 11 arquitetos na família, entre primos, pai, enfim, irmã, enfim. Então eu já nasci um pouco nesse meio e comecei no escritório entendendo que a gente estava vivendo um momento muito interessante naquela época, cerca de 20 anos atrás, em que as áreas externas estavam cada vez ganhando mais importância, né? E cada vez mais as áreas verdes na cidade também ganhavam importância. Sim. Então, eu acho que tudo isso casou para eu entender que eu poderia exercer arquitetura nas áreas de fora, nas áreas não cobertas, né? E eu acho que isso calhou muito com um momento do escritório também, que isso começou a fazer sentido. E a gente comecei a aprender e a explorar muito essas ideias de levar as áreas construídas, de fato, né, que era aquilo que eu aprendi a fazer dentro da faculdade, para fora. Para um lugar que tem céu, não tem teto, enfim. E aí os nossos elementos, a gente até brinca que são um pouco diferentes, né? A gente faz parede com vegetação, o nosso teto é diferente, enfim. Os nossos materiais são diferentes para aguentar isso. E tem a questão climática, né? O clima, o sol, a insolação, tudo isso faz parte também desse repertório compositivo que vocês atuam. Exato. Com certeza. E é uma delícia. Você está trabalhando em Manaus, numa prancheta. Na outra prancheta eu estou trabalhando em Curitiba, que é uma das capitais mais frias do Brasil. Sim. Aí eu estou trabalhando também em Porto Alegre, que o gaúcho adora, né, queimar uma carne, mas o mineiro gosta de uma peteca, enquanto o pessoal de Belém usa a piscina à noite, e a piscina à noite... Porque realmente o pessoal entende, né, Felipe, que paisagismo é vegetação. E paisagismo é paisagem. É paisagem, né? Paisagem num sentido mais denso. E eu acho que não só paisagem, né? Paisagem eu acho que é um pedaço, mas eu acho que tem um elemento fundamental que a gente fala tão pouco, que é tão importante, que é o ser humano.
integrado nessa paisagem. Exatamente. E cada lugar, esse ser humano tem, de certa forma, uma cultura diferente, o uso desse espaço se dá de outra forma. Então, não é só entender o espaço, mas é entender o que essas pessoas precisam e como elas usam. Outro dia me perguntaram, o que não pode faltar no paisagismo? A maioria respondeu, eu estava com outras pessoas, vegetação. Eu disse pessoas. Né? Porque a gente faz trabalho para as pessoas. Né? E as pessoas têm um olho numa certa altura, elas andam numa determinada velocidade, elas andam numa determinada sequência. Então, por exemplo, todo o trabalho que a gente faz no escritório, quando eu vou explicar um trabalho, eu faço um projeto, vou explicar para o Felipe, e vice-versa. A gente tem uma forma de explicar que é um percurso. Então, eu estou percorrendo, o que eu entendo, como é que eu chego. É uma narrativa, né? Exato, que é muito legal. Porque nem sempre o desenho consegue explicar tudo. Por exemplo, né? Como a gente trabalha nas áreas que chove, e a gente faz todas o projeto da área que chove. Então, a gente faz as escadas, as rampas, os canteiros, os pisos, os pergolados, a piscina, as quadras, o playground, o lugar do cachorro, enfim, tudo isso. E aí, só que a hora que eu olho o desenho, eu vejo isso. Só que isso não basta. Por exemplo, eu não sei se a hora que eu chego, eu tenho uma planta que vai exalar um perfume. Ou se eu estou no playground, a criança está vendo uma fruta que está atraindo um passarinho. Tá certo? Então, e é engraçado que essa ideia, ela funciona desde um projeto minúsculo, que pode ser simplesmente uma varanda, até uma cidade. Até uma cidade. Que a gente projeta basicamente da mesma forma, né? Claro, uma escala muito maior, mas a gente trabalha basicamente da mesma forma. O que você vai enxergar quando você chega como? Você chega de avião? Você chega de barco? Sim, como tem que é cidades, seu acesso, né? E essa percepção, ela muda completamente o jeito como a gente enxerga esses lugares. E quando a gente faz um esforço, a gente começa a pensar nos lugares que a gente já visitou e são maravilhosos pelo mundo, você começa realmente a lembrar de como foi o trajeto. Né? Você não lembra da Torre Eiffel, você lembra como é que você estava vendo. Como é que você chegou, você enxergou, foi, você viu primeiro, você viu de longe, daí você viu depois. Enfim, você tem essas memórias, né? E é muito legal isso, você cria um certo filme na sua cabeça. E a gente tenta trabalhar o máximo possível para isso, para criar esse filme e esse filme fazer sentido. Sim. Nos lugares mais diferentes que a gente trabalha, a gente tenta sempre usar essa metodologia porque ela funciona e ela deixa um pouco dessas memórias boas dentro gostosas, da gente. Né? Eu acho que é o seguinte, que a gente trabalha, né, com paisagismo sensorial sempre. Então, sempre os 5 sentidos, porque no paisagismo eu posso utilizar os 5 sentidos. E talvez seja uma das poucas expressões artísticas, né? Porque na pintura eu uso mais o meu olhar, tá certo? A escultura eu uso o tato, mas paisagismo eu uso o olfato, né? Eu estou cheirando, estou sentindo um perfume, eu uso também as florações, então eu uso a visão. Eu uso o paladar, eu uso o tato, porque eu estou andando debaixo de uma sombra densa, de repente eu sou jogado num sol, tá certo? Então eu tenho calor diferente, né? Se eu estou, por exemplo, no Chile, que a gente está fazendo um trabalho agora, eu posso estar na neve, tá certo? E de repente eu estou em Manaus, eu estou num calor muito grande. Então a gente tem todos os sentidos que a gente pode explorar. É fundamental a audição, inclusive o murmúrio da água, tá certo? Que a gente usa muito. Aliás, outro dia a gente estava vendo um projeto ao lado da Marginal, aí uma senhora estava lá, falou, aqui é uma paz, né? Eu pensei, paz, eu estou ouvindo um barulho gigantesco, né? mas ela estava do lado de uma fonte, né? E ela estava sentindo uma coisa, o cérebro anula a coisa ruim e geralmente ele pega a coisa melhor, né? E essa sequência de sensações gera surpresas. E as surpresas causam beleza. E né? momentos memoráveis, né? Porque a surpresa é isso, é aquela experiência que eu tive em tal lugar, né? Ao ver a Torre Eiffel, ao sair de um bosque e entrar na cidade, esse impacto. Então, esses momentos que acabam ficando e contribuindo com a nossa memória, né? Afetiva. E memória, desculpem, memória cultural mesmo, né? Memória afetiva, por exemplo, a gente tem feito vários projetos, né, Felipe? Para senior living, né? Que são os idosos, tá?
Então a gente começa a plantar, eu começo a imaginar sabe, que minha remete mãe gostava. De repente, a uma Sabe? infância Sim. ou a uma fase boa da vida. Enfim, a vegetação ela tem muito essa força também, tem muito esse caráter de remeter a uma história, remeter a um momento de vida interessante. O cheiro também, aliás, o cheiro mais do que o visual, né? O cheiro nos remete muito a lugares e a memórias, né? E as plantas têm esse poder. E a gente acaba usando isso com uma paleta A gente usa rosa, a gente usa dália, Isso a eu gente queria usa saber cravo, as espécies lá, amor que as nossas perfeito. avós amavam. Mas eu acho que... Aquelas florzinhas da época de São João, meus avós moravam em fazenda, e todo julho a gente ia passar as férias, e era época de festa junina. E todas as cercas estavam com aquela floração. Então, essa plantinha é linda, mas ela não... a gente não... É difícil ela plantar. é difícil, porque ela é natural. ela é espontânea, exato. E o nome dela exato. científico é interessante, que é pirosteja. A pirosteja é de piro de fogo, né? Uau! Então é uma planta que remete ao fogo. Olha que só. legal. Que Não, é legal. arrebatadora. É lindo, né? E eu acho que tem essas coisas, tem essas memórias de lugares também que são importantes através da vegetação, né? Eu sempre lembro, a gente sempre brinca com esse exemplo. Tem um lugar que a gente vai bastante, que é Salvador, e o aeroporto de Salvador tem uma... Toda vez que você chega ou que você vai embora de Salvador, você passa por uma grande área que tem um túnel de bambu gigantesco e você passa de carro ali, né? Então, isso, de certa forma, é um cartão postal da cidade. Você está chegando por aquilo. Marca, você né? sempre Um túnel, né? Exatamente. Então, tem gente que não lembra do aeroporto, mas, nossa, eu fui lá, passei por esse lugar. Mas, assim, o hall, ninguém lembra como é. Porque o aeroporto é tudo bem parecido. Em qualquer lugar do mundo, bem ou mal, eles são similares. Mas... às vezes a vegetação acaba marcando e você tem uma sequência de vegetação, isso acaba te levando para um lugar na sua memória, assim como esses grandes ícones arquitetônicos, grandes prédios, grandes ícones das cidades. A vegetação também tem esse papel. E é legal brincar um pouco com isso quando a gente pode, em grandes avenidas, nessa grande escala, poder propor isso também, poder criar essa memória desse lugar. Criar algo que seja diferente de São Paulo, que seja diferente do Rio de Janeiro, que se torne aquele lugar único. Né? Que Exato. seja a identidade. Assim né? como o próprio Rio de Janeiro, que tem uma paisagem linda, maravilhosa, enfim, que todo mundo vai para lá. Também é um paisagista que é o maior de todos, né? Sim. Mas o Felipe está falando de ícones, né? E a gente tem trabalhado com ícones que são arquitetos, grandes escritórios de arquitetura. Né? Então, trabalhar, por exemplo, com o Jean Nouvel, como a gente fez o Matarazzo, né? Com o Norman Foster, que a gente está trabalhando na Argentina. E é muito importante você trabalhar com essas pessoas, com o Philip Stark, com a Pininfarina, com os costureiros agora que estão na moda. Né? Literalmente, eles estão na moda. Fizemos projetos com o Versace, que tem um tipo, né? Uma linguagem, e de repente a gente está trabalhando com a Armani, que é uma outra assinatura, é o oposto. Outra atmosfera, né? E a gente precisa se adaptar, porque, claro, eu não posso pegar uma coisa mais carregada, como eu entendo que é o Versace, e levar para uma coisa muito mais limpa, mais minimalista, que é o Armani. Então, a gente precisa conversar e ter esse jogo de cintura, que isso é delicioso, né, Felipe? Sim, porque, na verdade, todos os nossos trabalhos, como a gente faz um pedaço do trabalho, sempre tem, ou na maioria esmagadora das vezes, tem vários outros arquitetos trabalhando com a gente, né? E arquitetos excelentes, arquitetos brasileiros, arquitetos de fora. Isso faz com que o nosso dia a dia seja muito rico, né? E essa troca seja muito rica. Porque seja no Brasil, que a gente trabalha com grandes nomes e com pequenos nomes também, que um dia se tornarão grandes. A gente não tem muito esse... Sabe, falar de grandes nomes é fácil, mas tem muita gente que a gente viu começando também. Nossa. E hoje, assim, são pessoas incríveis. E eu acho que é isso, é aprender um pouco também, sabe? Ser humilde o suficiente para ouvir, para saber a hora de falar, para, de repente, propor uma ideia que, às vezes, de uma ideia muito simples, nasce algo gigante. Espetacular. Né? Então, eu acho que é um pouco... O nosso trabalho é muito isso. Que você está colocando, Felipe, que o Benê iniciou, é muito importante, é uma coisa que eu converso e compartilho muito com os meus alunos, sabe? Nós somos
um instrumento de transformação de linguagem. Né? Não é a minha assinatura. As pessoas não vão morar do jeito que eu quero morar. Cada um vai morar do jeito que quer, do jeito que pode, né? E pensar isso reverberando aí para as outras linguagens, como o paisagismo, traz essa outra questão que você falou de humildade. Sim. Eu não sou um artista, né? Eu sou uma pessoa que vai conduzir um trabalho com respeito, com sinergia com esse meu cliente, seja ele o Armani, o Versace, né? Seja ele qual estilo for. E eu acho que a nossa grande habilidade é essa. Né? E a gente precisa entender também o aspecto psicológico das coisas. Por exemplo, eu sinto que para a gente é mais fácil trabalhar com, por exemplo, com o Norman Foster, que tem, acho que é o maior do mundo, né? Ele tem, acho que é o maior, se não for o maior, um dos maiores do mundo. Por quê? A partir do momento que ele conhece o seu trabalho, ele confia em você e você pode trabalhar tranquilamente. Porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele já é. Ele já é a referência, né? Poderia ter um ego gigante. Mas pelo contrário, a hora que eu vou legal. trabalhar com recém-formado, qualquer que seja, geralmente ele é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, porque ele está muito inseguro. É normal que seja assim. É normal. Qualquer um vai estar inseguro. E geralmente a insegurança faz com que ele tenha menos jogo de cintura. Então isso não pode, isso não, isso talvez não dê certo. Quer dizer, é um medo que é normal nas pessoas. Sim. Então a gente tem muito esse trabalho de desarmar as coisas, e conversando, e vendo, né? Mas eu acho que isso até tem a essência, a gênese dessa questão que a gente está discutindo aqui, tem a ver até com a própria faculdade. Na minha época, eu sei que hoje é um pouco diferente, mas na minha época, o arquiteto era o cara do traço, né? Do grande, era o Niemeyer, era o Le Corbusier, era o gênio criativo, exato. Né? Era o Mies van der Rohe, era o cara que tinha uma ideia incrível, maravilhosa, e ele era o gênio inalcançável, né? E a gente, no máximo, podia seguir uma ou duas linhas que eram aquelas ali que eles já tinham trilhado. Nós somos frutos do racionalismo, né? Total. Eu imagino, a minha faculdade também foi bem pautada. Bem assim, né? E aí a gente vai para o mercado de trabalho e a gente vai entender que, na verdade, não é isso. Na verdade, não é um gênio. Na verdade, é uma equipe de pessoas gigante que tem engenheiros que pensam de um jeito, que tem arquitetos que pensam de outro, que tem paisagistas que querem outras coisas. Tem designers de interiores, que tem designers, também. que tem artistas, que tem uma série de pessoas que estão ali para contribuir com o trabalho e querem que o trabalho seja o melhor possível. Né? E tem clientes. Tem cliente. E aí tem dinheiro. Aí é outro layer. Aí é outro layer. Aí tem o dinheiro, que é outro layer ainda. Dinheiro, o budget. E os clientes, orçamento. eles vão na onda do mercado, principalmente quando você está trabalhando para as incorporadoras, né? Construtoras, e que é o seguinte, se está tudo bem, não, então vamos lá, está ótimo. Tá. Mas, de repente, o mercado, que é normal, o mercado do Brasil sobe e desce. Sim, né? sim. Então, de repente, está num momento ruim, aí ele fica inseguro. É normal também que esteja inseguro. Aí também a gente precisa entrar com a experiência de acalmá-lo. Olha, vamos passo a passo. Então, assim, eu vejo cada vez mais... Tem uma poção de psicologia nisso, a né? A psicologia que a gente não teve na escola. Que a gente não foi ensinado a ter. É fundamental no dia a dia de trabalho. Isso é muito valioso, isso sobre o cliente. E eu queria até abrir um pouco mais sobre isso aqui. A gente está falando sobre conselhos para profissionais também. Então, Benê, eu queria saber o seu conselho em relação ao cliente, aos desafios aí que você enfrenta. Então, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: olhe no seu rosto, você tem 2 orelhas e uma boca. Ouça seu cliente e tenha uma coisa, enriqueça o seu repertório. Tem um segredo para falar sobre repertório. Ai, conta pra gente. Por favor. Claro que é importante você ver. Nós queremos promover isso, É importante Benê. você ver sites, você tá na internet, você vê Instagram, você vê link. Tudo isso é muito importante. Viajar é muito importante. Mas a coisa mais importante, na minha opinião, é o seguinte: você chega num lugar que você acha bacana. A primeira coisa que tem que se perguntar é o seguinte: por que eu achei bacana? Exato. O que está com? Por quê? A cor, é a composição. O que me afetou de alguma maneira, pois né?
né? E é legal você visitar, por exemplo, exposições, tipo Casa Cor. Tá? Você vai lá, um ambiente que você não se sentiu bem. Por que eu não me senti bem? O que foi que eu não me senti bem? Por que eu preferi aquele do que esse? E começar a racionalizar essas sensações. A hora que você racionaliza as sensações, você vai organizando melhor esse seu repertório. Porque passa pelo corpo, né? Exatamente. Isso em relação à comunicação também é muito importante para você se diferenciar no mercado. Porque senão você fica ali, receptor passivo de tudo, você vai a amostras e não encontra nenhum, né, não reflete sobre o que você gosta realmente. E vai repetindo, porque você viu na Casa Cor, e a Casa Cor é um lugar que é um pouco um gerador ali de conteúdo, Sim. então você não tendo essa crítica, essa seleção de ideias de forma crítica, realmente fica difícil você fazer algo diferente. E a gente tem que fazer, por exemplo, quando a gente está trabalhando numa cidade, Fortaleza, a gente faz, né, Felipe, um projeto, aí o concorrente vê, nos contrata, aí eu preciso fazer uma coisa completamente diferente. Imagina. E o pessoal nos pergunta, como é que você se inspira, tá certo? Primeiro, a gente tem que estar sempre inspirado. Nós temos descanso. Não dá para falar para o cliente, olha, eu não me inspirei. Hoje eu não estou inspirado. Eu não sei quando eu vou entregar o trabalho, porque eu não sei quando eu vou ficar inspirado. Ele falou, mas eu preciso daqui 15 dias. Falar, olha, não sei se em 15 dias... Vai dar. Achei ótima essa pergunta. Dessa concepção, Benê, do gênio criativo que o Felipe falou. Isso. Né? Exatamente. Se eu sou um gênio criativo, eu preciso estar em condições ideais de temperatura e pressão para eu produzir, para me inspirar de alguma maneira, né? E não é assim, é um trabalho árduo, que requer conhecimento, que requer inovação, que requer um ouvido atento, né? Como o Benê falou. Prazer também. E prazer. Porque quando você faz um projeto que você está com raiva, aparece no projeto a tua raiva. Se você faz um projeto gostoso, com aquele prazer, também aparece no projeto. É reflexo, né? Então, e outra coisa, não tenha medo de copiar, né? Às vezes você fala uma ideia, não sei o quê. A hora que você tem uma ideia, mas a hora que você começa a compor, né? Você usando ali seu lado direito, depois você para, racionaliza, depois volta, depois usando o direito, usando o esquerdo. Eu falo isso porque, geralmente, o direito ele é mais intuitivo. E o esquerdo é mais racional. Hoje, nem a ciência mostra que não é bem assim. Mas, enfim, é didático falar assim. Sim. Eu gosto de falar assim para mim, né? Aí o que acontece? Você vai fazendo tal, mas o próprio processo do projeto, a conversa entre a gente com as outras pessoas, né? Outra coisa, mostre o seu trabalho. Explique para alguém, para qualquer pessoa. Pode ser para sua esposa, para o seu filho, para o cachorro. Se você falar para o cachorro e verbalizar, a hora que você verbaliza esse percurso, o que está acontecendo, o fato de você verbalizar, você já vai ver um monte de problemas que você vai corrigir. Aliás, eu acho que os problemas, na maioria das vezes, eles são os maiores motores de um bom projeto. Ou problemas ou obstáculos, né? Sim. Na maioria dos casos, a gente não recebe um papel em branco maravilhoso em que a gente pode propor o que a gente quiser. Na maioria dos casos tem um terreno, tem uma topografia, tem vistas, tem uma paisagem feia, tem uma paisagem bonita, tem um sol para esconder, tem um sol estrela. que nasce. Tem muita informação. Tem muita informação. Que vão nos ajudar, né, a delimitar. Exato. E eu acho que os nossos trabalhos, no fundo, os trabalhos que eu acho os mais legais, os trabalhos que eu mais gosto, são aqueles que, de certa forma, tinham grandes desafios. E grandes obstáculos a serem vencidos. E, de certa forma, tiramos 1 ou 2 coelhos da cartola de algum jeito e eles existiram, eles estão lá e aconteceram por alguma ideia de conversando como é que a gente vai dar um jeito nesse troço. E você sai da sua zona de conforto. É legal você sair da sua zona de conforto para você poder, né, ter outras coisas, outros insights. Inspiração é exercício? Eu acho que sim. É um exercício, você tem que estar sempre atento e se respeitar. Tá certo? Eu conheço gente que vai projetar e começa a discutir as questões técnicas. Puxa, mas como é que é o ralo? Como é que vai sair essa drenagem? Calma. Vamos ter uma ideia.
A gente sempre gosta, né, Felipe, de se soltar. Ah, mas é um projeto popular, não vai ter dinheiro. Para. Sabe, dinheiro não tem nada a ver com criação. Tá certo? Vamos nos soltar, vamos fazer o projeto ideal. Depois a gente vai descer para o projeto possível. Isso. E sempre tem uma diferença. Aliás, no começo, quando a gente começou, eu ficava muito triste, porque a gente propunha umas coisas e o cliente cortava, e eu ficava triste. Eu falei, eu não quero mais ficar triste. Sabe o que a gente faz agora? Em vez de a gente propor 100%, a gente já propõe 130%. Isso, Aí ele consegue chegar Aí ele corta 50% e já vem para 80%. Aí eu fico feliz, ele fica feliz, fica todo mundo feliz. Para de ficar chateado. Proponha mais, não tenha medo. Estratégia. O corte vem. A gente está aqui para isso, né? É isso aí. Ótima estratégia, adorei. É ótimo, entendeu? E a gente fica isso bem. acontece em todas as escalas. É engraçado como o Benê falando. E eu tô lembrando de projetos que são desde projetos, de novo, projetos de varandas até projetos gigantescos. Que são exatamente iguais, assim, do ponto de vista de processo, né? E os cortes também acontecem, as ideias malucas também acontecem, as que dão certo às vezes. E às vezes passam umas coisas que você não esperava. Fala, nossa, olha que legal. Deu certo. Exato. Se a gente se cortar, se a gente se autoflagelar, o resultado vai ser horrível. Então se Olha solte. que interessante. Se solte que o corte vem. Legal. Eu queria também puxar um assunto aqui um tema, na verdade, de pecados que vocês veem por aí e que eu acho que pode tornar a conversa bem rica no sentido de quem está realmente pensando em fazer paisagismo. Tem aquelas coisas que vocês veem e que gritam aos olhos em relação ao paisagismo residencial. Não, acho que... Mas é engraçado, porque eu respeito muito o gosto das pessoas, assim, eu acho que a gente, claro, tem uma preocupação, nós somos profissionais, a gente tem uma preocupação que vai além, e a gente tem escalas diferentes quando a gente trabalha em calçamentos, quando a gente trabalha em ruas, a gente tem determinadas legislações para serem seguidas, mas eu não sou radical ao ponto de... Aquele paisagismo que você vê e fala, meu Deus. Não, eu acho que não é o meu gosto, né? O meu gosto, porque aí isso é em relação ao clima. Isso é a maturidade. Sim, você entender que aquilo foi feito, talvez aquilo foi feito porque era o melhor que aquela pessoa aconteceu, aquela pessoa, aquele cliente, aquela coisa, tá certo? Então, o que o Felipe está falando é realmente respeitar. Sim. Sabe? As decisões e entender, isso faz parte do repertório. Isso também. faz parte do repertório. Isso você começa a enriquecer seu repertório quando você começa a entender que a vida é assim. Por exemplo, a gente fez o projeto da Praia da Grama, né? Que é um projeto de uma piscina gigantesca de onda, tal, com uma praia, que inclusive o pessoal disse que não era possível fazer, a gente foi atrás, batalhamos, conseguimos fazer uma praia fake, mas bonita, tá certo? E a gente posicionou a piscina para que você tivesse o pôr do sol na água. Né? Olha que legal. Porque são poucas as praias que têm pôr do sol na praia, no Brasil, né? Pôr do sol na água. E outro dia a gente encontrou o cliente e falou, você não sabe. O pessoal fica esperando o pôr do sol. Olha que legal. Isso aí, né? Então é isso. Você trabalhar com o sol, que está de graça. Está de graça. Exato. Sim. E eu acho que na nossa atividade também, eu acho que tem uma questão de... Pelo menos eu entendo isso como parte da arquitetura, de respeito das tradições e respeito da arquitetura local e respeito daquilo que os antigos faziam. Isso é importante porque a gente nota isso muito em grandes arquitetos, né? Por exemplo, o Benê citou que a gente trabalhou com o Foster. O Foster tem projetos incríveis em lugares extremamente quentes, no deserto, que ele vai estudar como é que eram feitos como é que eram as antigas arquiteturas para entender os efeitos chaminés, como é que se dá o vento, a circulação. E ele não propõe um cubo de vidro. Ele propõe uma arquitetura que tem uma inteligência por trás, que talvez seja uma inteligência milenar, né? Então eu acho que também cabe um pouco a gente entender o que estava aqui antes, o que era, o que essas pessoas faziam,
com esses espaços. Que legal. E o que disso a gente pode usar, sabe? É humildade nesse sentido também, sentido, né? Nossa, Felipe, é muito interessante isso que você está colocando, porque vem uma questão que nós, como somos um povo ainda muito jovem, no sentido de história, Sim. a gente acaba não... Eu acho que ultimamente mais, a gente começa a voltar para as nossas identidades, resgatar os nossos arqués, né? O que é do arcaico na nossa cultura, que nos ensina muito. Mas como um povo jovem, estão sempre olhando para fora. Exato. Buscando soluções em lugares que são incompatíveis com a nossa existência. Exato. Né? Então, acho que isso que você coloca é muito importante e que com certeza tem que estar conectado nesse profissional também. Né? Essa preocupação, olha, onde é que eu vou instalar isso? Onde é que eu vou delimitar mesmo esse território, né? Exatamente. Por exemplo, o Genovel, que a gente fez o Cidade Matarazzo, tá certo? O Genovel vai fazer, quando ele fez o Instituto do Mundo Árabe, né, que lá em Paris, que você tem aqueles elementos que parecem... São umas células, né? E você vê, no fundo, você vê o Musharabi árabe acontecendo ali, que ele vai repetir isso aí depois lá no Museu do Louvre, que ele faz uma arquitetura super simples, né, quase que vernacular embaixo, e cobre aquilo com uma peneira tecnológica que vai filtrar o sol e vai também colocar um Musharabi na sombra. E no Cidade Matarazzo ele faz o quê? Ele tenta filtrar, isso a nossa perspectiva, nosso entendimento, ele vai filtrar a luz através da vegetação. Sim. Porque nós estamos na Mata Atlântica. Então ele respeita cada lugar, né? Assim como ele usa o Musharabi lá, ele vem usar a Mata Atlântica aqui, porque isso já foi a encomenda do Cidade Matarazzo, e a gente teve que realizar esse sonho, que graças a Deus foi muito bem visto. Lindíssimo, tá certo? né? Um projeto. Esse trabalho é belíssimo. Então, são essas ideias, por isso que essas pessoas são geniais, porque elas trabalham com coisas muito simples, que ninguém vê, né? Que ninguém sabe trabalhar. E a tendência não como uma tendência normal, mas, enfim, a tendência das pessoas que estão começando é querer fazer um novo, sabe, inventar sair da coisa caixa. que não precisa. Meio que de fora para dentro e não de dentro para fora, exatamente. Né? E um projeto com alma, ele vem de dentro mesmo, né? Da sinergia de todas essas informações que a gente está colocando aqui. Aliás, a gente não faz projeto sem alma. É isso. É isso.